Fala pessoal, 2025 começou para valer e também a nossa produção de conteúdos aqui no canal do Portal VGV. Nesse ano a gente tem algumas mudanças na nossa programação, no nosso quadro de uma forma geral, e para começar o ano com conteúdo novo, a gente vai começar um novo quadro fazendo a leitura dos indicadores de mercado. Para você que atua no setor imobiliário, especialmente você que é empresário e mais especialmente ainda você que é incorporador, saiba como navegar nesse mar incerto que a gente vai enfrentar nesse ano de 2025. Então acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa aqui no canal do Portal VGV. Antes de começar esse vídeo, se você trabalha no setor imobiliário, já aproveito e te convido a se inscrever no nosso canal e também a ativar as notificações. Nesse novo quadro que a gente está inaugurando aqui no canal, a gente vai fazer uma leitura um pouco analítica do nosso Boletim VGV. Para quem não sabe, Boletim VGV é o nosso painel de indicadores econômicos que tem influência no mercado imobiliário, especialmente se você é incorporador, dono de imobiliária ou até mesmo um corretor de imóveis, mas que está sempre antenado ao que está acontecendo no mercado, é muito importante ficar atento a alguns indicadores. E que indicadores são esses no início de 2025? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado no dia 15 de janeiro de 2025, não sei exatamente o dia que ele vai ao ar, mas é importante você entender que esses dados são no dia 15 de janeiro de 2025. E qual que é a situação do mercado imobiliário hoje? Começando aqui pela Selic. Estamos iniciando o ano com uma Selic a 12,25% ao ano, com viés de alta. Muito provavelmente as próximas duas reuniões do Copom, a gente vai ver a taxa básica de juros da economia se elevando, podendo chegar aí, de acordo com o que a maioria dos analistas de mercado dizem, podendo chegar a 15% ao ano. Próxima reunião do Copom já é no dia 28 e 29 de janeiro, a gente vai acompanhar aqui e assim que atualizar esse número, nós também vamos atualizar no painel de indicadores do Portal VGV. IGPM começando com uma alta de 0,94%, tá? Esse valor, esse número ainda diz respeito à medição feita no final de dezembro do ano passado, do último dia 27 de dezembro. E o ano acabou com o IGPM acumulado de 6,54%. O que é interessante você observar? O IGPM é um dos índices que mais corrigem os contratos de aluguéis. Muitos contratos de aluguéis, a maioria dos contratos de aluguéis vigentes no Brasil hoje, especialmente do residencial, eles são corrigidos pelo IGPM. E o que isso mostra para a gente? Que o IGPM, a correção dos contratos de aluguéis, está superior à inflação medida no período. Preço dos aluguéis subindo mais do que a inflação, que é o nosso terceiro indicador, que é o IPCA. IPCA começando o ano, já medido agora a última medição, no último dia 10 de janeiro, em 0,52% ao ano. Final do ano passado, o índice terminou com 4,83% nos últimos 12 meses, 4,83% de alta. E o que é interessante a gente observar aqui? Também acima do teto da meta de inflação. O Banco Central aí está tendo que se explicar, né? Fazer uma carta falando aí o porquê que a gente não conseguiu cumprir a meta de inflação do último ano e tudo isso tem um impacto direto no nosso segmento imobiliário. Dando continuidade, INCC, tá? O INCC, a gente tem duas medições básicas, que é o INCC-M e o INCC-DI, disponibilidade interna. Isso basicamente é a mesma coisa, só fala ali uma diferença da data de medição, vou entrar em detalhes muito técnicos aqui, mas o que é interessante a gente observar nesse índice? Também está em alta, tá? Os últimos 12 meses aqui, no caso do INCC-M, a última medição foi 23 de dezembro de 2024, o INCC-DI a gente já tem atualização desse ano, no último dia 7 de janeiro, então está apontando aí para uma inflação da construção civil média de 0,5% ao mês. O que é interessante a gente observar? INCC corrige muitos contratos de apartamentos comprados na planta. Muitas pessoas que compram os apartamentos na planta têm ali o seu saldo devedor durante a fase de construção sendo corrigidos pelo INCC. E é um detalhe muito importante para as incorporadoras e as construtoras em especial acompanhar com muito detalhe esse índice. Por quê? Porque é a inflação da construção. Se a gente for ver o acumulado de 12 meses, também está num nível aí que exige atenção. Então, muito cuidado no seu planejamento de obra, muita atenção naquilo que você está fazendo, nas suas planilhas, nos seus estudos de viabilidade, principalmente se você estiver planejando novos lançamentos, porque o índice está alto. IVAR é um outro índice que ajuda a entender um pouco da variação dos aluguéis.
Esse índice foi criado pelo IBRE da FGV, monitora algumas cidades. Não é um índice tão representativo do setor, mas de uma forma geral ele também está apontando para uma alta expressiva do aluguel, né? Então perceba que nos últimos 12 meses ele está com uma alta de 8,63%, ou seja, os aluguéis estão aumentando numa velocidade realmente impressionante. A tendência para 25 é que isso continue. Finalizando aqui a nossa leitura do painel de indicadores do portal VGV, FIPZAP residencial venda, um dos índices que medem a valorização dos imóveis de uma forma geral. FIPZAP ele tem como base o valor pedido pelos imóveis, tá? Não necessariamente é o valor que foi transacionado, mas acaba sendo um balizador para a gente entender qual que é o comportamento de mercado. Isso mostra no acumulado também de 12 meses que a gente está tendo uma alta aí superior à inflação, tá? Ou seja, a última medição, também já desse mês aqui, o relatório que saiu no dia 6 de janeiro, mostra um aumento de 0,66%. Para a locação, também já saiu a atualização desse ano, em janeiro agora, de 2025, e mostra, conforme eu falei, um aumento expressivo no aluguel. Então, você que está querendo comprar eventualmente seu imóvel, mas está naquela que ainda vai ficar alugando, fica muito atento porque o índice de locação ele tem aumentado de uma forma bem expressiva. Falando de FIPZAP, queria trazer o próprio relatório do FIPZAP para poder fazer aqui alguns comentários que eu acho que é interessante a gente observar, tá? No quadro que fala o preço médio de venda por cidade, mais ou menos, se a gente for considerar as cidades onde o preço do metro quadrado ele está mais alto no Brasil, a gente percebe que Santa Catarina é um estado que tem se despontado aí no país como um dos preços mais altos de imóveis, né? Então, a cidade, por exemplo, que hoje, de acordo com o índice FIPZAP, é o metro quadrado mais caro do Brasil, que é Balneário Camboriú, está à frente de outras capitais, como por exemplo São Paulo, como por exemplo Rio de Janeiro e como por exemplo Curitiba. É interessante a gente observar que entre as cidades que têm os preços mais altos, nós estamos falando de 4 cidades de Santa Catarina, que seria Balneário Camboriú, Itapema, as duas são as cidades que estão no topo desse ranking. Estamos falando também de Itajaí e estamos falando de Florianópolis, ou seja, Santa Catarina despontando como o metro quadrado mais caro do país e com mais cidades aí dentro desse nível mais elevado de preço, dentro desse nível mais alto de preço. E para finalizar essa leitura dos nossos indicadores, eu queria trazer mais uma tela aqui do FIPZAP que mostra a valorização de uma forma geral. Nesse painel mostra a valorização dividido aqui por cidades. E se a gente for considerar vamos considerar só o acumulado, tá? Do ano de 2024, só para a gente entender o que aconteceu no último ano e o que deve se projetar para esse ano. A gente percebe que uma boa parte das cidades que são monitoradas pelo índice estão apresentando uma valorização que é uma valorização real, ou seja, o que é uma valorização real? É uma valorização acima da inflação. Sendo que algumas cidades, como por exemplo Curitiba, apresentou uma valorização de 18% ao ano. Se a gente for lembrar do IPCA, que acabou em 4,8% ao ano, a gente percebe que é um aumento aí muito expressivo, nós estamos falando de uns 14% aí, praticamente quase 14% acima da inflação. Então, se a gente for analisar Curitiba, a gente consegue perceber que é um movimento muito semelhante com várias outras cidades que são monitoradas aqui pelo índice FIPZAP, valorização real, ou seja, acima da inflação. Você que trabalha no mercado imobiliário na parte de vendas, muito importante ressaltar esse argumento para o seu cliente, especialmente seu cliente investidor. Está querendo comprar um imóvel para proteção de capital, para proteger o valor do seu dinheiro ao longo do tempo. O imóvel, se bem comprado numa boa região, um imóvel muito bem escolhido, com muito critério, pode ser uma excelente forma de você proteger o seu capital ao longo do tempo. Esse foi o Boletim Foco VGV de hoje. Espero que você tenha gostado desse novo conteúdo do nosso canal. Sempre que tivermos atualizações desses índices, nós vamos trazer aqui para você. Se você não quer perder os próximos vídeos, aproveita para se inscrever no canal, ativar as notificações e, claro, continuar acompanhando esses vídeos aqui da sequência. Um abraço!